Bom dia, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo. Como é bom estarmos juntos na presença de Deus para mais este trabalho. Amado Mestre, derrama sobre nós suas bênçãos, tua energia positiva. Dai-nos sabedoria para que possamos, Senhor, entender a mensagem de hoje do Evangelho. Meus amigos, no livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a mensagem de hoje é a de número 284, que diz o seguinte: a vontade comanda a vida, transforma o pobre em rico, o ignorante em sábio, o triste em alegre, resolve os problemas, acalma e eleva a mais alta felicidade. Renegue o comodismo, a inércia, a incompetência. Imagine-se forte, rico e saudável. Assim se tornará nas bênçãos de Deus. Não veja problemas, tropeços e dúvidas pela frente. Como tem força interior poderosa e benéfica, não há o que temer. Erga a cabeça, siga com determinação. Corrija o que precisa de correção. Perdoe sempre e conserve uma firme crença no futuro. A vontade é como a força das águas, que nada pode deter. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 19, a fé que transporta montanhas. E o item é o 6º, a fé religiosa, condições da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé, ou seja, a descrição de que os seguidores devem ou não acreditar. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega não examina nada, aceita tudo sem verificar, tanto o que é falso quanto o que é verdadeiro. E a cada passo se choca com as evidências e a razão. A fé cega, levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé, que tem por base a verdade, possui um futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra, também o é à luz do dia. Toda religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, mas impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. Geralmente se diz que a fé não se receita, não se impõe, o que leva muitas pessoas a dizerem que não são culpadas pelo fato de não a possuírem. Sem dúvida, a fé não se receita. E o que é mais correto ainda, a fé não se impõe. A fé deve ser adquirida e ninguém está impedido de possuí-la, nem mesmo aqueles que tenham contra ela muita resistência. Falamos de verdades espirituais básicas, e não dessa ou daquela crença em particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas. Elas é que devem procurar a fé. E se o fizerem com sinceridade, irão encontrá-la. Fiquem certos de que aqueles que dizem nada mais desejamos do que crer, mas infelizmente não conseguimos. O dizem com os lábios e não com o coração, pois ao mesmo tempo que dizem, fecham os ouvidos. São muitas as provas de que a fé existe. Mas por que essas pessoas se recusam a observá-las? Em algumas é indiferente, noutras é o medo de serem forçadas a mudarem seus hábitos. Porém,
Na grande maioria, é o orgulho que se nega a reconhecer um poder superior, porque teriam que se inclinar diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece ter nascido com elas, pois basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade em aceitar as verdades espirituais é sinal evidente de um progresso anterior. Em outras, ao contrário, as verdades espirituais são assimiladas com muita dificuldade, sinal também evidente de uma natureza em atraso. Aqueles que já possuíam conhecimentos espirituais trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Nesse caso, sua educação já foi realizada. Naqueles que não possuem conhecimentos espirituais e que precisam aprender tudo, a educação está por se realizar. Se ela não for concluída nessa existência, certamente o será em outra. A resistência daquele que não crê quase sempre se deve à maneira pela qual as coisas lhes são apresentadas. A fé necessita de uma base, e essa fé é a perfeita compreensão daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar não basta ver, é preciso compreender. A fé cega não pertence mais aos dias de hoje. É justamente o dogma da fé cega que atualmente produz o maior número de incrédulos, pois ela quer se impor, exigindo que o homem abra mão do seu raciocínio, do seu livre-arbítrio, que são as maiores conquistas do espírito. É principalmente contra a fé cega que o incrédulo se revolta, o que prova ser verdade que esse tipo de fé não se impõe. Ao não admitir provas, a fé cega deixa no espírito um vazio que lhe abre o caminho para a dúvida. A fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos e na lógica. É clara e não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem certeza, e só se tem certeza porque se compreende. Eis porque ela não se dobra. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Assim, o Espiritismo triunfa sobre a incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interesseira. Que assim seja. Meus amigos, é o homem que tem que buscar essa fé dentro de si. Por isso que a fé ela pode ser raciocinada ou cega. A fé raciocinada, como o texto diz, é aquela que faz o homem usar sua razão, sua crítica, para formar dentro de si uma fé inabalável, respeitando o seu livre-arbítrio e o do outro. Já a fé cega é ignorante, provoca violências, guerras. Quantos de nós achamos que temos uma fé inabalável, mas basta o primeiro problema aparecer, principalmente financeiro, ou uma doença séria, que entramos em desespero. Quem tem fé tem força, tem coragem para enfrentar qualquer problema. Podemos até ficar tristes, não é mesmo? Mas temos a certeza que Deus está no controle de tudo. E só Ele pode nos ajudar. Vamos acreditar nisso. Vamos ter mais fé e resignação. E pedir a Jesus que Ele nos ajude sempre.
aos nossos anjos guardiões que nos protegem, estão sempre conosco, que nos mostram o caminho certo. Nós só temos é que agradecer a Deus. Tudo que temos, o dom da vida, a família, os amigos, o trabalho, a casa onde estamos. Agradecer as alegrias, as tristezas, os problemas, porque é através deles que crescemos. Vamos aprender a perdoar, a não julgar. Vamos pedir a Jesus que nos dê tudo isso. Senhor, nós te entregamos agora a nossa alma, o nosso espírito, este planeta, todos que estão passando por aflições, todos que estão, Senhor, agoniados, todos, Senhor, que estão doentes nas prisões, aqueles que estão neste momento passando pelas guerras. Toca no coração dos nossos governantes, para que eles possam ter mais amor, mais fé. Transforma, Senhor, os corações de pedra em coração de carne. Que seja feita a sua vontade hoje e sempre. Meus amigos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: por maior que seja a dificuldade pela qual esteja passando, não desanime. Confie. Mantenha a fé e a esperança. Não se esqueça de que Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que podemos carregar. Ele dá a lição e as provas, conforme o nível de entendimento e evolução do espírito. Nessa escola chamada Terra, há alunos em diversos graus, alguns mais adiantados, outros mais atrasados. Mas o mais importante é que todos estamos aprendendo de um jeito ou de outro. Busquemos compreender as nossas limitações e as dos outros, sem jamais perder a fé e a esperança. A fé e a esperança são as vitaminas essenciais para mantermos a nossa saúde física, emocional e espiritual. Lembremos-nos de que Jesus está no leme deste barco da vida, nos guiando e nos amparando em todos os instantes. Vamos ter mais fé. Que todos tenham um dia com muita fé e muita reflexão. Que assim seja.